Um estudo da Secretaria de Assuntos Estratégicos do Governo Federal aponta que o país precisará de investimentos de quase 8 trilhões de reais nos próximos 20 anos, ou seja, 2018, 2038, para desatar o nó da infraestrutura do país. O estudo ouviu especialistas e profissionais da iniciativa privada e faz 32 recomendações de políticas públicas para atrair investimento estrangeiro e justamente para fazer com que os novos governantes do país, que tomarão posse agora no próximo dia 1º de janeiro, tenham exatamente em mente o que é preciso fazer para desatar tanto a entrada de capital privado, sobretudo internacional, porque a grande realidade hoje é essa, você tem um problema de limitação orçamentária no país, mas também de investidores aqui, e obviamente o que o setor regulatório precisa estar, que é mantido pelo governo, precisa ser mudado para justamente atrair tudo isso. São 32 recomendações, eu simplifiquei aqui algumas, vamos lá, olha, 8,7 trilhões, 8 trilhões e 700 bilhões de reais entre 2018 e 2038 para desatar o nó da infraestrutura. A gente está falando de energia, nós estamos falando de transporte, estamos falando de água e saneamento, que são coisas que o Brasil tem problemas sérios ainda. Em todas essas áreas o Brasil tem problemas sérios na questão da infraestrutura. Vamos lá, entre as recomendações, são 32 ao todo, planejamento de longo prazo. O Brasil carece de planejamento de longo prazo. Aliás, a Secretaria de Assuntos Estratégicos do Governo vem em boa hora, diga-se de passagem, que é comandada pelo professor Hussein Kaluti. É justamente pensar o país no longo prazo. Isso aqui são recomendações e o valor que se imagina que deve ser gasto para poder atender às necessidades de infraestrutura nos próximos 20 anos. É pensar o país daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. Que país eu quero e que condições eu preciso dele. Bom, planejamento de longo prazo, ou seja, os próprios projetos precisam contemplar as movimentações e transformações que o país vai passar. Aumentar a participação de estrangeiros, e aqui eu preciso facilitar uma série de coisas. Por exemplo, uma questão de financiamento. O estrangeiro precisa, para você ter uma ideia, dentre as recomendações, entre as sugestões que foram vindas do setor privado, tem uma que está aqui, disponibilizar em inglês na internet todas as informações sobre projetos e licitações. Hoje nós não temos isso. Isso foi uma sugestão colhida com profissionais da iniciativa privada. Como é que eu vou atrair uma empresa que está lá fora, que pode investir no país, se eu já não ofereço a ela condições mínimas em inglês para que ela entenda exatamente o projeto e o regulamento do qual ela vai participar para poder investir no país? Ou seja, parece uma coisa simples, mas não é. É uma recomendação que está aqui dentro dessas 32 sugestões aqui, desse documento, desse estudo apontado pela Secretaria de Assuntos Estratégicos. Tem uma outra questão também. Estrangeiros hoje, por exemplo, financiamento. Boa parte do financiamento vem pelo BNDES. Os empresários e especialistas ouvidos estão sugerindo que se tenha uma melhor interlocução com o BNDES. Qual é o papel do BNDES nesse caso? E, obviamente, levando-se em conta uma situação atual. Hoje, a pleiteação do recurso do BNDES só pode ser feita depois do contrato assinado, ou seja, a empresa participa da licitação, ela ganha a licitação, ela assina o contrato e depois sim ela vai lá pleitear o investimento do BNDES. Mas o BNDES pode dizer sim ou não, ou seja, aumenta muito o risco, no caso, para a empresa que está fazendo esse investimento. E se o BNDES pode dizer não, qual é a situação do setor privado, do setor bancário privado? Não se vê muito o setor bancário privado. É preciso entender como o governo pode operar nesse momento para trazer o setor privado para obras de grande monta e de grande tempo de maturação, ou seja, uma construção de uma estrada leva anos, ou seja, esse banco precisa investir a taxas de juros competitivas para que o setor consiga fazer exatamente essa obra que precisa o país. Aumentar a participação de estrangeiros, ou seja, tem todas essas questões envolvidas, ou seja, além da questão mínima de estar tudo disponibilizado em inglês, para entender o projeto e ver se interessa o projeto. Aprimorar aspectos de licença socioambiental. Essa questão ambiental é extremamente importante. Eu tenho acho que 27 ou 28 anos de jornalismo e não raro cobrir casos assim. A obra é lançada, há uma licitação, há todo um processo, uma empresa ganha, começa a obra. Não, o Ministério Público ligado ao meio ambiente vai lá e para a obra. Aí para a obra e aquela obra fica parada durante anos, porque notou uma irregularidade. A minha pergunta é, por que o Ministério Público não foi convidado ou não se propôs a participar do processo desde o começo, inclusive do que se chama de projeto executivo?
para apontar todos os problemas, corrigi-los antes de se começar a obra, porque o custo disso não é só para o Estado, não existe custo para o Estado, existe custo para a sociedade. É a sociedade que paga mais caro, ou porque deixa de ter a obra no tempo que deveria existir, ou porque vai custar mais caro lá na frente, porque numa paralisação dessa, boa parte da obra pode se deteriorar. E não se viu ainda, por exemplo, uma aproximação entre órgãos que fazem licença ambiental e órgãos que, por exemplo, fiscalizam, como o caso do Ministério Público. Ou seja, aprimorar aspectos de licença socioambiental no regramento, mas também na forma como isso vai ser fiscalizado por todos esses setores. Garantir estabilidade de marco regulatório, nós estamos falando de regras claras, ou seja, as regras negociadas vão valer durante todo o projeto. Ou seja, quem começar um projeto hoje sabe qual é a regra até o final. A mudança de regra no meio do caminho, e aqui a gente tinha mudanças de regras conforme o governo mesmo, ou dentro do mesmo governo, ou seja, do mesmo mandato, isso faz com que o próprio capital estrangeiro deixe de investir no país. E detalhe, levando-se em conta a questão orçamentária do país, pública, ou seja, um problema fiscal hoje, você só vai fazer essas obras se você tiver capital privado, estrangeiro ou nacional, mas não dá para se esperar que o governo vai resolver essa questão, porque não tem esse recurso no orçamento, é impossível imaginar que tenhamos esse recurso no orçamento, ou seja, a parceria terá que ser com o setor privado. E previsibilidade e rapidez em processos judiciais. Vai para a Justiça senta em cima do projeto, pede uma série de laudos, e aí eu tenho uma lentidão judicial para decidir uma série de coisas. Uma das sugestões aqui é evitar justamente a Justiça, ou seja, ter meios para resolver contendas, ou seja, há uma série de contenciosos que você resolva antes de chegar na Justiça, porque há problemas judiciais que podem protelar o projeto de forma muito duradoura, ou seja, em que você atrase o projeto ainda mais. Ou seja, são várias dessas 32 recomendações, a gente resumiu aqui, mas são importantes porque nós estamos falando de um projeto agora da Secretaria de Assuntos Estratégicos que pensa o país, no mínimo, por 20 anos. O que no Brasil já é grandioso, mas dá para se pensar no país, o que país a gente quer para daqui a 50 anos.